As primeiras testemunhas dizem que o silêncio veio antes da escuridão. Não um silêncio comum, mas um vazio seco, espesso, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. No estádio municipal Alvorada, um campo que já viu campeonatos inteiros, festas, vitórias e derrotas, o que mais se comenta hoje não são gols. Mas o exato instante em que as luzes começam a falhar sem motivo algum. Naquela noite específica, a arquibancada ainda guardava o calor dos últimos torcedores. Um vento atravessava as brechas da estrutura antiga, trazendo um cheiro metálico, algo entre ferrugem e terra molhada. As lâmpadas do anel superior começaram a vibrar com um zumbido fino, tão agudo que dava a sensação de penetrar direto no crânio. O zelador, Jorge, caminhava devagar, sentindo os passos ecoando pelo corredor longo demais. Cada lâmpada piscava como se tivesse vida própria, até que uma delas estourou, espalhando estilhaços que brilharam no chão como pequenos dentes de vidro. Jorge parou. Pelo reflexo dos cacos, viu algo que não deveria estar ali. Uma silhueta imóvel, longe demais para ser identificada, mas próxima o suficiente para fazer o estômago revirar. Quando ele ergueu os olhos, a figura já não estava mais lá. O corredor parecia dobrar em profundidade, como se tivesse crescido alguns metros sozinho. E então, sem aviso, todas as luzes do estádio se apagaram. Não em sequência, não por pane. Foi simultâneo, absoluto, brutal, como se alguém tivesse afundado um botão invisível. A escuridão não era apenas ausência de luz, mas uma presença densa, uma pressão sobre a pele. Jorge sentiu o ar ao redor mudar, ficar mais frio, mais pesado. E no fundo do campo, onde não deveria haver ninguém, veio um som que não pertencia ao estádio. Passos arrastados, lentos, marcados por algo que parecia estar sendo puxado pelo chão. Esse foi o momento em que todos perceberam que o problema ali não era elétrico. O estádio municipal Alvorada, construído na década de 1950, sempre carregou rumores que poucos levavam a sério. Falava-se de acidentes durante a obra, de fundações cavadas sobre terrenos antigos demais, e até de túneis soterrados cuja existência ninguém comprovava. Mas os apagões, esses se tornaram impossíveis de ignorar. Começaram discretos, durante treinos noturnos, depois frequentes, e cada vez mais violentos. Relatórios técnicos indicavam falhas inexistentes. Equipamentos novos queimavam sem explicação. Especialistas diziam que o problema não estava nos fios, mas em algo que não deveria interferir no funcionamento elétrico. Detalhes que nunca eram totalmente explicados. Com o estádio já fechado ao público, poucos aceitam entrar ali à noite. Os que entram descrevem os mesmos sintomas: o zumbido agudo, a queda de temperatura e a sensação de que alguém observa de um ponto do campo onde a luz nunca alcança completamente. Se você está assistindo agora, diga nos comentários de qual cidade está vendo isso. Talvez seja importante saber até onde essas histórias estão chegando. Jorge voltou na noite seguinte, contra a própria vontade, porque o supervisor exigiu um relatório. Carregava uma lanterna industrial, mas o feixe parecia fraco demais para enfrentar o breu que guardava cada canto daquele estádio. Ao adentrar o túnel que conectava os vestiários ao gramado, o ar ficou mais denso, como se estivesse entrando em uma sala fechada há décadas. A lanterna falhou por 3 segundos. Quando voltou, revelou algo inesperado. Marcas no chão, arranhões longos, paralelos, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali até o centro do campo. Jorge ajoelhou, passou o dedo por uma das marcas e sentiu o pó fino, quase quente. Quando levantou a cabeça, percebeu algo ainda pior. As marcas eram recentes. O gramado, lá adiante, parecia ter uma névoa própria. Uma mancha escura que crescia devagar. Não era sombra. Não havia luz para criar uma. O zumbido começou de novo, agudo, insistente, vibrando dentro das costelas. Jorge deu um único passo para trás, mas a sensação era de que algo atrás dele estava mais próximo do que antes. E então, pela primeira vez, ele viu movimento no centro do campo. Algo que não deveria se mover. E aquilo parecia estar olhando diretamente para ele. Os dias seguintes foram marcados por relatos semelhantes. Funcionários, técnicos,
E até 2 policiais que responderam a uma ocorrência disseram ter visto uma presença no campo. Cada descrição variava, mas todos falavam da mesma coisa: uma figura imóvel, escura, longa demais para parecer humana, que sempre desaparecia quando alguém tentava se aproximar. O engenheiro responsável pela iluminação resolveu investigar pessoalmente. Chegou com equipamentos modernos, sensores térmicos e um grupo de assistentes. Instalaram tudo ao redor do gramado e deixaram as câmeras ligadas a noite inteira. Na manhã seguinte, o engenheiro não apareceu para trabalhar. Os assistentes, pálidos, mostraram as gravações. As câmeras registraram campos de temperatura negativos formando círculos no gramado. No horário exato do apagão, um contorno humanoide se ergueu do chão como se estivesse saindo de dentro da terra. Não caminhava, deslizava. Passou em frente a todas as câmeras, mas seu rosto era apenas um borrão escuro, como um vazio que engolia a luz. No final da gravação, as luzes explodiram simultaneamente. E no último frame, a silhueta parecia estar inclinada para a lente, observando, como se soubesse ser vista. O engenheiro deixou apenas um bilhete. Não está no estádio, está debaixo dele. As escavações começaram às pressas, sem anúncio público. Queriam saber o que havia abaixo das fundações do estádio. Os operários cavaram o suficiente para revelar algo que congelou o sangue dos presentes. Paredes antigas, feitas de tijolos escuros, formando um corredor estreito que não constava em nenhum registro da cidade. Um dos operários, mesmo contra ordens, desceu por conta própria. Levava uma lâmpada portátil que tremia como se estivesse com medo. A cada passo, o corredor parecia absorver o som. No chão, encontrou pedaços de madeira queimadas, velhas demais, e marcas de ferrugem que escorriam das paredes em linhas irregulares. Mais adiante, viu inscrições esculpidas à mão, palavras incompletas, símbolos tortos, nomes apagados. O ar ficou gélido e a lâmpada começou a piscar. Quando se virou para voltar, percebeu que o corredor atrás dele parecia mais estreito. A sensação de ser observado cresceu tanto que o peito parecia comprimir os pulmões. Ele correu, mas ao alcançar a saída, encontrou o estádio completamente apagado, mesmo sob o sol da tarde. A luz não entrava. A claridade simplesmente morria na entrada do túnel. E lá dentro, ao fundo, ouviu o arrastar pesado de algo despertando. E dessa vez, não parecia estar sozinho no escuro.